Seguinte, vamos então falar de Covid. Estávamos comentando, eu e a doutora, mais uma vez com a gente, infectologista, doutora Letícia Fiório. Bem-vinda. Boa tarde, Carol. Boa tarde. Quem diria, né, doutora? Mas temos que passar informações corretas, adequadas, entendermos esse cenário, o momento que a gente está vivendo. Antes da gente iniciar, doutora, eu vou ler uma nota, então, para o pessoal de casa, que diz o seguinte: a Fiocruz divulgou na última sexta-feira o novo boletim Infogripe, apontando novamente um aumento dos casos da Covid-19. Além disso, estamos acompanhando a circulação do vírus influenza A, com um aumento também significativo de casos. A síndrome respiratória aguda grave foi a causa da morte da ex-jogadora de vôlei Isabel. Ela teve uma pneumonia grave que evoluiu para a condição. Tudo isso reforça a importância dos cuidados básicos que ajudam a prevenir estas doenças respiratórias. E por isso, a partir de agora, fiquem à vontade para mandar mensagem no @VocêBonitaTV. E vamos lá. Doutora, bem-vinda. Vamos começar do começo, então. Conta pra gente que momento estamos vivendo de Covid-19. Bem, como eu te falei um pouquinho antes da gente começar, há um mês nós não teríamos essa conversa. Estávamos com níveis estáveis de infecção, né? Embora a taxa de vacinação, falando em São Paulo, tivesse bem avançada com a segunda dose, bastante defasado, que era um motivo de preocupação para nós infectologistas. Enquanto todo mundo comemorava a não obrigatoriedade da máscara, nós tínhamos o pé atrás, porque acho que já imaginávamos o cenário que poderia acontecer. Era o que eu ia te perguntar. Tinha uma expectativa que pudesse surgir esse momento. Exato. Então, esse momento é um momento, claro, não é como aquele primeiro momento que nós vivenciamos, né? Mas ele inspira cuidados, porque o vírus ele vai se modificando para se preservar. Ele precisa de mutações para ele persistir. O que proporciona isso? A evolução natural do vírus, mas se nós estivéssemos muito bem vacinados adequadamente, nós impedimos a circulação do vírus. Tá. Então Ele perde força. Ele perde força. Quando nós temos erradicação de doenças, eu tive um paciente no consultório que falou, mas essa vacina não vai erradicar como varíola, como pólio. Lá nós tínhamos medo, não tinha tanto movimento antivacina e nem hesitação vacinal. Acreditava-se no que a ciência apresentava e se vacinava. Então, hoje as pessoas estão muito questionadoras, mas nós temos feito um trabalho baseado em ciência. Então, para uma vacina ela está disponível para uso, disponível para aplicação, ela precisa ter uma eficácia comprovada, um nível de segurança, né, comprovado. E isso que as pessoas precisam entender, não tem que ser uma obrigatoriedade, as pessoas precisam entender a importância da atualização vacinal. Doutora, você sabe que recentemente alguns amigos tiveram, agora nesse momento, e eu conversando com eles, quero saber se isso é verdade. Os sintomas modificaram um pouco daqueles que a gente conhecia quando falávamos em outro momento de Covid? Sim, embora nós possamos ter todos os sintomas, hoje é muito mais condicionado à via aérea alta que nós falamos, ou seja, coriza, aquela congestão nasal, garganta arranhando ou doendo. Já não é tão evidente a perda de olfato paladar, embora exista. Aquele acometimento da parte pulmonar, culminando em pneumonia, necessidade de ventilação mecânica, graças às vacinas, nós não temos evidenciado tanto mais. É mais a parte de via aérea alta. Respiratória. Mas um detalhe importante é que os meus pacientes estão relatando uma prostração intensa. É diferente do que a gente estava vendo alguns meses atrás. É uma prostração, uma fadiga. Uma derrubada. Derrubada. É assim que eles se declaram, derrubados. Agora, quando você fala até essa questão do prostrado, né, do tô acabado, assim, bem, que a gente sente bem mal mesmo, a influenza, já que a gente também tem que falar um pouquinho de influenza, que também o número de casos aumentou, ela traz um pouco dessa prostração. Mesmo, né? E a pessoa pode ter, ao mesmo tempo, uma influenza e uma Covid. Pode. Certo? Ainda mais nesse momento que os vírus estão aí, com o aumento dos casos. Exato. Hoje, a gente já tem um teste, então, que mapeia, que a gente consegue ver, quando o indivíduo começa com primeiros sintomas, o que ele realmente tem? Nós temos diversos testes, é claro que é disponibilizado, às vezes, de uma maneira variável, a depender da assistência,
Mas nós temos um teste rápido que a gente chama de placa, né? Que é uma placa que tem teste de Covid, influenza A, influenza B e às vezes até de outros vírus. Tem o painel viral, que é um exame mais completo, né? Então a gente precisa entender, às vezes, o acesso a esse tipo de exame. Era o que eu ia te perguntar. Não é em farmácia, a gente tem em alguns hospitais. Exato. E às vezes também pela disponibilidade da testagem, alguns hospitais vão fazer para pacientes que têm o risco de evolução para síndrome de respiratória aguda grave, né? Então, por serem testes às vezes um pouco mais caros e de difícil acesso, a gente precisa muitas vezes direcionar o fluxo para aqueles pacientes que têm o maior nível de gravidade, de evolução, né? Ainda não é um teste coberto, por exemplo, por plano de saúde? É coberto por alguns planos de saúde, sim. Mas depende da condição clínica do paciente e do tipo de plano, né? Mas tem alguns planos de saúde que cobrem o painel viral, sim. Então, eu toquei nesse assunto, gente, porque a gente fica meio assim, fala assim, mas será que é isso? Será que é aquilo e tal? Então, hoje existe, o ideal é que cada um também converse com o seu médico e entenda, né, as possibilidades e se pode ser, de repente, uma alternativa para ter um diagnóstico mais rápido, né? E saber o que está acontecendo. Eu já vou colocar perguntinhas do público, a primeira na tela já. Paula, obrigada, um beijo para você. Essa nova cepa é mais transmissível, perigosa? Seria prudente o retorno do uso de máscara? É o que a gente vai falar daqui a pouquinho. Vamos responder pergunta da Paula e eu tenho várias, é uma lista, não é verdade, diretora, que temos aqui dentro do nosso tempo. Então vamos lá, ela pergunta se essa cepa nova ela é mais transmissível, se ela é considerada mais perigosa e se a gente, né, se é prudente o retorno da gente voltar a usar máscara. Sim, ela é mais transmissível, tá? Eu acho que ainda é precoce a gente dizer se ela é mais perigosa, porque a gente precisa que nós entendamos como vai ser o comportamento, se esses grupos de evolução grave, como vão se comportar. Nós temos visto um aumento de internação, um aumento da procura por testagem, essas testagens positivas, mas ainda bem que a letalidade está em queda. Então, a gente precisa entender como vai ser o comportamento para afirmar efetivamente se ela é mais letal. Com relação ao uso de máscara, nós recomendamos que as pessoas que são mais vulneráveis, ou seja, os imunocomprometidos, pacientes que estão em tratamento quimioterápico, as pessoas que vivem com HIV, que têm doenças em uso de alta potência de corticoide, uso crônico, né, esclerose múltipla, essas pessoas realmente façam uso de máscara em ambientes de aglomeração, tá? Se já faz mais de 4 meses também da última dose vacinal e já atingiu o máximo de doses preconizadas, também se faz mais necessário, porque esses anticorpos caem. Então, a máscara é um mecanismo de proteção de barreira que funcionou muito bem até o momento. E doutora, a gente pode deixar para o final, não esquecermos de falar do medicamento, porque recentemente... Quer falar agora antes da próxima pergunta? Vamos falar então, para a gente não esquecer? Porque quando uma busca, né, frenética durante toda a pandemia, a gente falava isso aqui, falava, meu Deus, mas vai vir um medicamento, como a influenza hoje tem a questão do Tamiflu e tal. Sim. Hoje é uma realidade, realmente, agora chegamos no medicamento? Nós já tínhamos muitos medicamentos, eu trabalho em centro de pesquisa também, então a gente já vem trabalhando nisso há algum tempo. Já tinha as medicações utilizadas em pacientes internados com necessidade de oxigênio suplementar e elas eram muito bem utilizadas, que são alguns imunossupressores, o corticoide, alguns antivirais que nós já estávamos utilizando e agora nós tivemos a solicitação, porque primeiro, tanto para vacina quanto para medicação, precisa de uma autorização, a compra e o recebimento, né? Então, nós tivemos uma solicitação de aprovação pela Anvisa para a utilização do Paxlovid, que já é uma droga com o seu potencial e sua eficácia conhecida, tá? É uma medicação em comprimidos que são utilizadas em adultos acima de 18 anos. Tem que ser iniciado preferencialmente até o 2º ou 3º dia, mas pode ser iniciado até o 5º dia de sintomas. E são um ciclo de 5 dias de tratamento. Essas pessoas são monitoradas porque pode haver algum quadro de desconforto gastrointestinal, diarreia, alguma alteração hepática, mas são sintomas muito leves frente ao benefício da diminuição de sintomas, né? Nós vimos que 80% a 90% dos pacientes tiveram redução do tempo de sintomas, de sintomas, da intensidade dos sintomas. Então, é uma medicação muito esperada, que já tem o seu benefício evidenciado há muito tempo e que está chegando para a gente não tem uma previsão
né? Porque precisa passar por esse processo. Mas Mas só já para é adultos. para adultos por hora. Por hora. Isso. Mas já é uma grande notícia, né? Com doutora? certeza. Esperamos muito tempo por essa notícia. Sim. Então, que bom, já contamos aqui. Vamos colocar mais perguntinha do público? Quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Fernanda, obrigada, um beijo. Depois que tive Covid, fiquei com um transtorno de ansiedade. Por que esse vírus ataca muito a parte neurológica? É reversível? É como nós falamos desde o princípio, que não se trata só de uma doença gripal, né? É uma doença sistêmica, tem um processo inflamatório intenso e esse vírus se replica nas células do nosso sistema nervoso central. Então, nós temos visto na Covid longa, que a gente até comentou em outro momento, que pode durar dias, semanas, meses, até 6 meses, nós vemos pacientes com alguns sintomas. Os mais reportados realmente são quadros de fadiga, cansaço, falta de ar e os quadros psiquiátricos, neurológicos que a gente tem visto. Que não só pelo momento da pandemia, né, que é um momento delicado emocionalmente para todo mundo, para a população, mas por ação direta do vírus no sistema nervoso central, ocorre alterações, distúrbios de ansiedade, depressão, insônia, assim como déficit cognitivo, perda de memória, dificuldade de concentração. E para isso, a gente fala para ter o treino de memória, né? Não tem medicações específicas para isso, mas a gente solicita que, até para perda de olfato e paladar, que a gente faça o treino olfatório, da gente sentir os cheiros mais fortes, mais evidentes, o mel, o café, assim como para a parte neurológica nós treinarmos. Se eu estou acostumada a fazer leituras, eu mudar o modo de leitura, para tentar melhorar as conexões, né, neurais, para que a gente possa retomar ao processo anterior. E nesse processo, quem está com algum distúrbio psicológico, lança a mão das terapias, né? Os terapeutas estão trabalhando muito, os psicólogos, porque a gente tem que entender que é uma ponte para que a gente volte à normalidade. Então, a gente tem que usar desse recurso também. Perfeito. Doutora, antes da próxima perguntinha, como é que estão os casos no mundo? Quando a gente fala do aumento aqui no Brasil, como é que tem sido, então, essa visão de vocês? É quando a gente fala em outros países? Para nós, ela chegou um pouquinho depois, então a gente já estava vendo lugares fazendo lockdown, China, aumento de casos, Europa, Estados Unidos, nós estávamos evidenciando isso. Então, o vírus está circulando, né, Carol? Como eu falei para você, a gente precisaria conter esse vírus. Como? Vacinando, mantendo as doses em dia, né, diminuindo a circulação. Isso só vai ser possível quando a gente ampliar ainda mais as taxas de vacinação, que ainda são muito abaixo do que a gente espera. Então, realmente, nos países em que já houve o aumento, agora eles estão em um outro momento, mas a gente está apresentando essa queda, mas realmente nunca foi um número esperado, considerado baixo, para que a gente considerasse que saiu desse momento pandêmico. Claro que os números são muito mais baixos, mas a gente sabe que ainda estamos em estado de alerta. Merece atenção. Merece atenção. Perguntinha do público, olha lá quem escreveu pra gente. Obrigada, Luci, um beijo. Gostaria de saber da doutora qual o motivo de tantos jovens falecendo de mal súbito. Tem relação com Covid? Doutora, você me responde daqui a pouquinho. Tá bem. Deixamos uma pergunta aí interessante da Luci. Ela diz assim, gostaria de saber da doutora qual o motivo de tantos jovens falecendo de mal súbito. Tem relação com Covid? Nós sabemos que, como mencionamos, né, Carol, a pandemia trouxe uma fragilidade emocional, né? Então, eu acho que essa pergunta tem uma resposta multifatorial, né? A Covid, por si só, nos vacinados, os quadros são menos intensos, mas isso não isenta de termos quadros pós-Covid. Por isso que não basta só cuidar e procurar o médico durante a Covid, é preciso fazer um acompanhamento depois, exames de rotina, investigação cardiológica. Às vezes as pessoas já tinham alguma vulnerabilidade, alguma fragilidade do ponto de vista cardiológico, neurológico, e não sabiam, não tinham sintomas. Teve Covid, foi um gatilho para desenvolver, fragilizar essa doença que não tinha se manifestado até então. Então eu acho que é multifatorial. Tem a questão da Covid, que pode desencadear alguns processos inflamatórios, né? Posteriores, que duram até meses, mas eu acho que tem um índice muito grande de quadros psiquiátricos, psicológicos que desenvolveram. A gente vê altas taxas de suicídio na faixa etária de adolescentes e jovens, né? Acho que a gente nunca ouviu falar tanto disso. E junto com isso veio também um abuso de álcool, drogas. Então, por isso que eu falo que é multifatorial. A gente não pode só apostar todas as contas no Covid, porque eu acho que é uma avaliação
completa que envolve muito mais coisas, né? Mas eu acho que do ponto de vista de Covid, a gente consegue fazer um segmento pós-Covid para prevenir futuras situações de morte súbita ou de eventos cardiovasculares. E hoje, nesse momento que nós estamos, então é recomendado que se alguém teve, faça todo esse check-up, faça todos os exames na sequência. E hoje a gente continua contando 5 dias, ou como é que a gente está no tempo aí do vírus, né, desse que nós estamos vivendo? Sim, para isolamento, você Para isolamento, isso, para uma volta aí da rotina. A última atualização do Ministério da Saúde, ele dá margem para a gente tirar do isolamento com 5 ou 7 dias, mas o vírus é transmitido durante 10. Então, o que acontece? Se nós temos um teste negativo no 5º dia e o paciente não tem sintomas, nas 24 horas anteriores à liberação, não está em uso de antitérmico, com o teste negativo ele sai do isolamento em uso de máscara. Então, eu vou ver minha avó. Eu saio no 6º dia mesmo, eu fui assintomática, testei negativo, mas eu vou ver minha avó. É prudente que eu vá no 8º dia? Não. Porque até o 10º dia há transmissão do vírus. A mesma coisa, quando no 5º dia tem sintomas ou o teste está positivo, nós isolamos até o 7º dia e reavaliamos. Né? Mas para quem não pode usar máscara, para quem não pode voltar às atividades, em uso de máscara ou vai trabalhar com pessoas vulneráveis, 10 dias de isolamento. E a influenza, doutora, ela se comporta de forma parecida, assim, pensando nessa questão, até das crianças não irem na escola, tudo isso. E quando a gente fala de influenza, eu estou tocando nesse assunto, que eu sei que tem muitas mães, basta ser mãe para a gente ver que a influenza realmente está bombando. Sim. Né? Que vem aí e-mails, enfim, casos da escola. Então, para a gente entender um pouquinho mais também sobre ela. A influenza teve um surto recente, né? Um aumento de casos. Eu falei contigo um pouquinho antes da gente começar o programa, sobre essa questão, que a máscara foi um instrumento muito potente no combate ao Covid, enquanto nós não tínhamos a vacina, mas ela não permitiu que nós tivéssemos aquele contato natural que nós temos. As crianças vão na escola, têm contato com outras crianças, alguns vírus que são comuns, corriqueiros, a gente perdeu esse contato. Isso deixou nosso sistema imune um pouco mais letárgico, um pouco menos potente na resposta imune. Então, por isso que se faz mais necessário ainda a retomada das vacinas, né? Porque as taxas de vacinação caíram muito. Tem lugares que a gente não tem uma taxa vacinal geral de influenza, por exemplo, de 50%. Então, quando a gente tem a vacina, a gente consegue dar um booster para o nosso sistema imune. Fora essas questões, pegando até conexão com o que você falou de bons hábitos, gerenciamento de estresse, boa qualidade do sono, alimentação e tudo mais, a gente tem uma ferramenta biológica, que é a vacina, que dá um booster no nosso sistema imune. Embora ela não seja capaz de impedir a adquirir qualquer doença, ela é capaz de modular a resposta imune e você ter um quadro menos intenso. É isso que aconteceu com a Covid. São sintomas menos intensos, baixo risco de hospitalização e evolução para quadros graves com desfecho de óbito, por exemplo. E no caso da influenza, a mesma coisa, então? A influenza a gente isola 7 dias, porque tem um alto risco de transmissibilidade. Realmente ela prostra bastante, ela é super transmissível. Então a gente opta pelo isolamento de 5 a 7 dias. Perfeito. Tem mais perguntinha do público? Olha lá. Lilian, obrigada, um beijo. Existe uma vacina específica para vírus e bactérias além da vacina da gripe e da Covid? Sim. Nós temos muitas vacinas, nós temos calendários vacinais divididos entre a criança, o adolescente, o adulto, os idosos e populações especiais, que são imunossuprimidos, cardiopatas, pneumopatas. Então, é sempre importante consultar o infectologista para ter a melhor orientação de quais vacinas ele vai se beneficiar. Mas tem a vacina pneumocócica, que está no calendário oficial, né, das crianças, mas adultos que muitas vezes não tomaram, eles se beneficiam. Podem não ter pelo SUS, mas tem a disponibilidade em clínicas privadas. Então, a pneumocócica é importante, a influenza, a Covid. Nas crianças, elas tomam para influenza, que é um outro vírus que pode causar doença pulmonar. A dupla adulto, que é a vacina do tétano com coqueluche. Coqueluche é uma doença que acomete o pulmão. Então, nós adultos deveríamos ter o reforço vacinal a cada 10 anos. Depois dos 15 anos, 25, 35 e assim por diante, a gente deixa isso para trás. Então, para nós termos essa ciência de que tem outras vacinas, sim, está sendo desenvolvida uma vacina para vírus sincicial respiratório, que é muito importante em criança e idoso. Mas eu acho que sempre tem recursos outros, além do que está sendo falado no momento, por isso que é tão importante um bate-papo com o infectologista, com o seu médico, pediatra, pneumo, para ter uma opinião, porque a gente precisa reforçar as vacinas, sim. Doutora, quantos minutos a gente tem? Nossa, temos acho que uns 3 minutinhos. Queria fechar tocando também numa questão aí do assunto que a gente não comentou.
de estarmos vivendo um momento de calor, enfim, a gente está quase no verão, e normalmente essas doenças respiratórias, inclusive a questão da pneumonia, a gente comentou aí da morte da ex-jogadora Isabel e de doenças respiratórias como um todo, tá? As doenças mais agudas, que também estão acontecendo num momento, então, que nós não esperávamos, até pela questão climática. Tem algum tipo de explicação? É realmente porque a gente talvez tenha ficado distante com o uso de máscaras e aí a nossa imunidade mudou, Sim. né? A gente percebeu durante a pandemia que houve uma mudança na sazonalidade. Antes a gente esperava muito que nos meses de inverno as crianças iam ter os adoecimentos do ponto de vista respiratório, assim como nos meses de verão as doenças mais arboviroses, dengue. E hoje a gente vive num país tropical e muitas vezes a gente tem as 4 estações no mesmo dia. Né? Então, também é uma composição de coisas, né? A gente tem as 4 estações, a gente viveu um período aí pandêmico que afetou, sob o ponto de vista de estresse, falando de estresse, a gente tem um boom de cortisol e aí muda a nossa resposta imune também. Tá. Né? Ficamos com máscara e foi positivo para a Covid, mas a gente se distanciou de outras vacinas, perdeu-se o timing ali. Então, a gente precisa entender que, eu falo muito da medicina integrativa, né? De você olhar o ser humano como um todo. Então, de você pensar que ele precisa ter uma boa alimentação, boa qualidade do sono, gerir a questão do estresse, cuidar das vacinas, porque eu acho que é assim que nós vamos atingir o equilíbrio, porque nosso organismo está em pleno... quando ele está equilibrado, é corpo, mente... né, espiritualidade. Então, eu falo que a gente tem que ter a conexão e o equilíbrio de todas as áreas para que a gente possa ter nossa melhor versão. A melhor versão para enfrentar situações de infecção e outras que podem vir. Porque tem situações que a gente não vai conseguir evitar, né? Até o contágio, assim, a gente sabe que a gente também tem que manter a nossa vida, as coisas vão acontecendo, então o que fica para a gente ter como alerta, continuar tomando cuidado, ter bom senso, né? Continuar fazendo uma boa higienização das mãos, né? Não precisa também, a gente aprendeu na pandemia que abraço é muito gostoso, beijo é muito gostoso, mas não precisa fazer isso como a gente fazia antes, né, doutora? Então, acho que existem algumas questões que a gente aprendeu aí e gerenciar o estresse talvez seja uma das principais, né? Sim. Pra gente ficar bem e tentar manter a imunidade lá em cima. E agora vem as festas no final do ano. Vamos ter bom senso. Copa, festas, a gente não esquecer das medidas convencionais de proteção. Evitar aglomeração, uso da máscara, higiene das mãos. Esses comportamentos que a gente sabe, né? Que vão dar certo. São essenciais. Obrigada, doutora. Doutora Letícia Fiorio, é infectologista, está sempre aqui com a gente. Hoje contou um pouco mais do nosso panorama, do nosso cenário. Depois compartilhem lá no YouTube essa pauta. E quem quiser saber mais do trabalho dela é o @doutorabreviado Letícia Fiorio, tudo junto. @doutorabreviado Letícia Fiorio, tudo junto. Vocês já encontram, podem falar com ela diretamente. Obrigada, Carol, doutora. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Prazer sempre nosso. Obrigada pelas sempre informações. Obrigada. Beijo. Gente, até amanhã, 12:30. Beijo, beijo, beijo. Obrigada pela companhia. Obrigada, meninos. Até amanhã.